determinadas árvores que têm muitos espinhos. E é nessas árvores que têm muitos espinhos que a gente pede força de proteção, aos espíritos de proteção. Porque nós temos não só espíritos que são humanos, como nós temos também a questão dos espíritos da natureza, que nós chamamos de entiais. Salve tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal, tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio para aprender demais, que é um tema. Hoje a gente vai falar de proteção espiritual e mais outras coisas que podem surgir durante esse papo. E com certeza vai surgir muita coisa especial, porque o convidado de hoje, gente, a gente já tem 2 episódios com ele. Lá na época que a gente gravava em áudio ainda, para vocês acreditarem. E foi uma das primeiras pessoas que a gente conectou em São Paulo, justamente por um conhecimento muito aprofundado sobre o rapé. Mas esse episódio não é sobre rapé. Então, se você quiser saber mais, tem esse episódio lá no comecinho, procura lá, a Medicina do Rapé. E tem também um outro episódio com ele que chama sobre o conhecimento xamânico sobre a natureza, que a gente falou com ele também. E quem tá aqui conosco é o Rami Shanaitá. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Porém, eu que agradeço do fundo do coração por esse momento, por essa presença, né? Essa presença para todos nós. Eu acho que é tão bom a gente falar de coisas boas, né? É tão essencial na atualidade falar de coisas boas. E a gente vai falar de coisas boas. Muito bom. E um dos episódios que a gente tem mais ouvidos no Spotify é esse episódio sobre o rapé. Porque trouxe de uma forma tão profunda, delicada, que eu nunca escutei informações dessa espécie, assim. Foi muito especial. Fico muito feliz. Muito bem. Então, vamos fazer um brinde para começar esse episódio já em alta frequência aqui. Passar aqui por cima, olha lá. Gratidão. O Rami tem as manhas já, porque é da rádio, né? Já foi da rádio por muito tempo, né, Rami? Falava na rádio, olha aí. A natureza ensina. Pro pessoal que tá em casa, que quiser consagrar um cacauzinho, assistindo esse episódio, fica aí o convite. Esse cacau é da Sátiva, Super Alimentos. O site tá aí na tela. Tem o nosso cupom de desconto. Hoje eu fiz um cacauzinho amoroso, assim. Coloquei um pouquinho de melado de cana. Tá bem especial, né? Eu tô gostando muito. Deixou o site, cupom, tudo aí com o pessoal já, né? Sim. E aí, começamos os presentinhos aqui pro Rami também. Que é a Mata Nutrição Regenerativa da Floresta. Nossa, que delícia. É muito bom. Aí já é uma dose para você levar para viagem. Tá na viagem, tem um super alimento, o superfood deles, só com ingredientes amazônicos. Delicioso, é muito bom. Pode misturar com frutas, pode colocar com água, pode fazer uma receitinha. Eu gosto de fazer no mingau, assim. Muito legal. Você que é desse ramo, né, da suplementação, dos fitoterápicos, também você sabe o quanto que é importante a gente ter uma alimentação limpa, né? Sem dúvida. Liofilizados. Olha que gostoso. Mata.bio é o site e tem cupom TribeZen, galera. Usa o cupom TribeZen lá que você consegue um descontinho e apoia este podcast. E temos aqui, mais esse patrocinador nosso aqui é uma experiência, assim, porque já na caixa você já vê uma finesse, assim, né? É a Divinalize. A Divinalize é uma marca de moda espiritual. Então, eles têm estampas exclusivas que provocam o despertar, né? Que trazem essa questão do buscador, das pessoas que estão nesse caminho da espiritualidade. Então, quando você vê uma estampa, parece que já rola uma ativação, assim. São estampas exclusivas, tecido 100% algodão. E esse aqui é pra você, uma camiseta. Nossa, quanto presente tô ganhando. Olha coisa isso. Gostosa, boa. Que bom. E pro pessoal que quiser conhecer mais, tem o site aí na tela, lojadivinalize.com.br. E tem também o nosso cupom de desconto. Apoiando, comprando, consumindo os nossos apoiadores, você apoia esse podcast que a gente faz semanalmente para vocês. Toda semana, toda quarta-feira, tem episódio para vocês no ar. Então vai lá, compra de pessoas que a gente tá indicando aqui para vocês, que com certeza são pessoas que a gente usa, e a gente confia e a gente aprova. Sabe da frequência, pessoas que a gente gosta.
E isso é muito legal. Inclusive, se você chegou aqui nesse podcast, que é uma grata surpresa, fala, descobrir, ou já está nos acompanhando, tem um link aí na tela, que é o links.tribezen.com.br, ou dentro do nosso Instagram, você acha o link na bio também, para quê? Para acessar uma forma de estar mais pertinho da gente, um canal de relacionamento mais próximo. Comunidade do WhatsApp tem lá, e a nossa newsletter, que você pode se inscrever gratuitamente toda sexta-feira, inclusive hoje, sexta-feira, que a gente tá gravando, a gente mandou um especial sobre o vazio, né? Qual que é o título da newsletter mesmo? O poder do vazio, alguma coisa assim. É uma coisa assim, mas é um texto é um artigo que a gente escreveu sobre o vazio, maravilhoso, e tem indicações lá de livros, de eventos, de coisas que a gente está descobrindo. Então é a nossa sintonização. É a sintonia fina com o Tribe Zen. E tem a nossa agenda, né, gente? Porque assim, a agenda é importante. Todos os nossos movimentos, a gente nem divulga muito aqui no podcast, nem no Instagram. A gente divulga diretamente no grupo, porque normalmente a gente coloca lá no grupo e esgota rapidinho, né? Então, se você quiser estar nos nossos eventos, a gente já tem uma agenda até dezembro. Tem várias coisas legais que acontecem aqui. Rodas de cacau com música. A gente vai fazer uma festa do Dia das Bruxas, que eu adoro. Dançar na fogueira. Então, se você quiser estar conosco, vai ter também. A gente faz as nossas cerimônias também. Sim. Toda a troca de estação com a medicina dos cogumelos, para quem às vezes tem interesse. Mas esses convites só acontecem lá. É para pequenos grupos, muito pequenos, muito seletos, para quem tá próximo, já, né, chegando na frequência aí pra gente. Muito bom. Então, estamos aqui com o Rami. Eu vou trazer aqui, Rami, eu peguei, porque o Rami tem um vasto gama de conhecimento. Então, eu vou falar aqui que é ancião da tradição Tubacuaçu, presidente da instituição filantrópica e cultural Ará Tembaie Taie. Falou direitinho. É isso? Tembaie Taie. Maravilhoso. E além disso, você tem vários livros, né? Várias coisas interessantes que você tá atuando aí, Rami. Fala um pouquinho, o que você tem nessa bagagem xamânica? Então, antes de eu falar de mim, deixa eu falar de... Vocês conhecem pessoas de nobres corações? Sim. Conhece? Sim. São vocês. Opa, gratidão. Viu? Gratidão. São vocês. Desde que quando eu conheci vocês, sempre mostraram essa potência de bom coração, de essência, né? E é exatamente essa questão de essência que é esse caminho da tradição Tubacuaçu. A tradição Tubacuaçu é uma tradição milenar, ela é uma tradição nascida familiar, nascida nas matas do nosso Brasil, só que de tempos milenares. Passado de geração a geração, de conhecimento boca a boca, tá? E esse conhecimento era feito através de uma certa maneira de viver, que era entendendo que a natureza é a mestra, que a natureza que ensina. Então nós aprendemos com a natureza. Parece uma coisa, né, assim, simples, mas não é tão simples assim, não. Então a natureza ensina. Então o povo Tubacuaçu, ele existiu há muito tempo atrás e trouxe exatamente essa consciência de que a verdadeira mestra é a vida, é a própria natureza e nós somos manifestações dela. Nessa caminhada toda, eu sou desse caminho familiar e sou um ancião dessa tradição, uma liderança espiritual. Como liderança espiritual, eu ensino sobre a tradição Tubacuaçu, inicio pessoas dentro da caminhada Tubacuaçu, não só eu, como também minha esposa, Rami Arani. Então, nós realizamos isso há muitos anos, né? E nesses anos todos, não é só o caminho espiritual, porque o próprio caminho tradicional me levou, e eu fui orientado a ir para a área acadêmica. Então, eu fui para os estudos acadêmicos levar... de certa maneira também proteger determinados conhecimentos, principalmente com relação a determinadas plantas, ervas, uso de ervas, medicinas sagradas da tradição. Sim. Assim consegui, montei um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em moléculas naturais, tenho até hoje ele, é um laboratório científico, é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Atuei e trabalhei para várias empresas e indústrias também, aplicando esse modelo de visão
e também de formulações, e protegendo aquelas que são importantes, porque nesse meio tem uma série de questões e problemas, né? Porque para mim uma gotinha de óleo essencial não é uma gotinha só de óleo essencial, e também ela não significa o potencial que pode ser feito. Quer dizer, às vezes você não encontra num produto nada realmente de natural ali, né? Então a gente tem muito o critério e a observação de ser algo realmente natural. Então essa é a área acadêmica de pesquisas e tal. Por isso montei um projeto chamado Xamã Cientista, que reúne tanto a sabedoria milenar da tradição Tubaguaçu e das outras tradições, como também o conhecimento científico. Reúno isso, tenho um canal que divulgo isso há muitos anos, já divulguei isso na rádio, né? Hoje estamos na internet, estamos com cursos, eventos, e aí continua a nossa vida, a nossa caminhada, né? Temos iniciados dentro da tradição, temos um bom número de pessoas que são iniciadas, que participam continuamente e vão se desenvolvendo dentro dessa caminhada. Então, mais ou menos aí é o que eu realizo. Fora atendimentos que eu faço com pessoas, ainda atendo pessoas, atendo com oráculos sagrados da tradição, e aí vai. Que bacana. O canal do Xamã Cientista no YouTube é espetacular. Se eu fosse vocês, assim, eu já dava uma olhada, porque assim, é muito legal. É uma fonte de conhecimento aprofundado, né? Isso que é muito legal. Muito, Por isso que, às vezes, tudo bem, tem Instagram, tem ali, né, os cortezinhos, mas no YouTube a gente encontra cada pérola, né? E um dos conhecimentos sobre rapé que a gente encontrou foi o seu vídeo, e a gente falou assim, nossa, agora entendi o que é. É verdade. E pra gente começar esse papo sobre proteção espiritual, nossa, a gente tá assim, com esse tema muito no nosso campo, porque depois que a gente começou, teve o nosso despertar, 6 anos atrás, pra mim, pelo menos, né? Teve tipo assim, o despertar, aí logo veio como se fosse uma lua de mel, Quando assim, a gente né? começou a atuar no campo espiritual mesmo aqui, a atuar de forma ministrando eventos, cerimônias, encontros, abrindo campos, aprendendo, né, toda essa comunicação mais sutil, né, passamos por várias formações né, maravilhosas, Desenvolvimento mediúnico. desenvolvimentos e tal, e aí quanto mais a gente está dentro desse universo, e o que é interessante, né, quanto mais a gente aprende, parece que mais a gente está suscetível, ou agora percebendo, a atuação do campo, não só na parte positiva, mas de uma forma que nos atravessa. Então, por isso que a gente está com isso muito no campo. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua definição de o que é proteção espiritual, né? Tá certo. Bom, pra gente falar de proteção espiritual, a gente precisa ter um entendimento em relação ao processo de vida, da existência nossa e da natureza. Eu vou começar pela natureza para dar uma visão um pouco mais completa sobre questão de proteção espiritual. Quando nós falamos da natureza, nós entendemos que a natureza é mãe, que a natureza cuida, que a natureza ampara, mas a natureza, ela não é só assim como a gente pensa. Ela não é só a lente cor-de-rosa que a gente coloca e olha a natureza e fala, ó, tudo é belo na natureza. Não, a natureza realmente é muito bela. Se não fosse a natureza, nós não seríamos nada, porque nós somos extensões desta natureza. Nós somos vivos por causa desta natureza. Porém, entenda que o fluxo da natureza está além daquilo que a gente coloca como moralidade humana, ou como discernimento sobre o que é certo ou errado de forma humana. Então, se você não aprende como se encontrar numa mata, como caminhar dentro de uma mata, você se machuca. Por mais que você ame a natureza, os seus pés, vai entrar espinho nos seus pés. Se você não caminhar direito, você vai tombar, você vai cair. Se você não observar as árvores, você vai observar troncos que cairão ali. Então você precisa ter o quê? Vivência, experiência, amadurecimento. Então não é só dizer que ampara, que a vida é bonita e você achar que é assim. O que a espiritualidade é maravilhosa e você achar que é isto.
Porque existe os espinhos, existe as situações que são da própria existência, tá? Então temos o quê? O que é proteger? Proteger é o estar realmente assim, em um ambiente onde nada possa me afetar, em uma condição que nada possa me afetar? Não, não é isso. Proteção, ela envolve essa questão de saber lidar com as situações que aparecem, porque sempre aparecerá alguma situação. Assim é com a vida, assim é com a existência. E veja que eu não estou nem falando da questão de uma pessoa, por exemplo, ela ficar chateada com outra, com raiva de outro, né? Ou mandar aquele pensamento negativo. As pessoas hoje entram numa coisa de inversão, onde o errado é certo, né? E ela começa, você olhou de lado, ela te olhou, ela já acha que você está pensando alguma coisa dela e já te manda carga, tal. Isso ocorre, isso existe. Você tem dentro da sua família, você tem nas condições dos seus vizinhos, você tem ao redor de você tem dentro de um ambiente espiritual. As pessoas falam, mas eu fui para um ambiente espiritual, fui vivenciar lá uma coisa espiritual, mas tinham pessoas, era legal lá, mas depois que eu comecei a conviver, tinha impactos. Ser humano. Ser humano produz esse tipo de carga, esse tipo de resíduo, né? E o ser humano não guarda esse tipo de resíduo só para ele. Ele tende a bombardear o meio mesmo e acaba pegando nas outras pessoas e tudo mais. Fora essa questão do ser humano, né, contribuir para essas perseguições, ataques, energias negativas, desequilíbrios, nós temos também a própria frequência da natureza, porque se você não sabe lidar com as forças espirituais, forças naturais, você se complica, ao invés de se equilibrar. Então, por exemplo, nós nascemos com um tempo para existirmos fisicamente. Qual é esse tempo? Não, esse tempo, a questão não é quanto é esse tempo ou qual é esse tempo. A questão é como você faz com esse tempo que você tem. Por quê? Porque nós nascemos com uma quantidade de energia chamada, vamos colocar assim, chamada energia basal. É aquela energia que não pode, você não pode perder. Se você perder ela, você fica mais doente, você fica menos tempo na Terra, fisicamente, você não consegue realizar aquilo que você precisa, você tem menos prosperidade, as coisas começam a complicar na sua vida. Então, nós temos essa quantidade de energia, tá bom. Aí, uma pessoa entra para uma atividade espiritual e ela faz várias atividades espirituais, mas ela não entende que ela precisa repor essa energia, porque existe um limiar aí. A gente precisa sempre ter uma energia a mais do que essa basal. E esta energia a mais que a gente pode gastá-la. Então a gente gasta essa energia a mais, ela baixa, aí volta a subir de novo, baixa, volta. Então tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, trabalhos espirituais. Tem vários tipos de trabalhos espirituais, né? Vamos colocar, vou dar um exemplo, mediúnicos, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, e ela está atendendo pessoas, ela está ajudando pessoas, ela está auxiliando pessoas, maravilha, só que ela está gastando da energia dela e não está repondo. Isso é problemático. Então tem muitos casos assim, e a pessoa desgasta, chega uma hora que não aguenta mais. Adoece. Complica, e ela não aguenta. A tendência dela é se afastar. Quando ela toma uma certa idade, ela se afasta de tudo aquilo, porque ela não aguenta mais. E não é bem assim, entendeu? Se você cuidar direitinho da sua energia. Eu estou falando por experiência de causa, de vivência, né? Eu tenho 54 anos de idade. Tenho anos e anos dentro dessa caminhada. Cuidando de pessoas, ensinando pessoas a tratarem da sua energia e cuidarem dessa energia para não chegar na basal. E muitas vezes a gente pega pessoas que já estragaram. É o tanque de reserva do carro, né? Aí você vai até o que não tem mais ali, que pega a sujeira. Sim, aí complica toda a estrutura. Exatamente. Quantas pessoas não chegam assim? E aí vem a necessidade de proteções. Proteções não apenas
no que diz respeito à sua consciência, que é essencial. Ou seja, alinhar a sua consciência, fazer um bom alinhamento espiritual, energético, mas também tratar dessas vibrações. Entendeu? Você precisa tomar banho de ervas, Você precisa fazer o exercício respiratório, você precisa, mas você precisa atuar com a Mãe Terra, com as energias da Mãe Terra. Você precisa tomar um banho de fumaça, você precisa aplicar ervas no corpo, você precisa fazer coisas para o quê? Atividades para aumentar essa sua energia. E muitas vezes a pessoa está com aquele desgaste e não tem proteção, então ela recebe tudo de peito aberto. Tem energias, tem formas que dão energia e tem formas que apenas limpam energias negativas? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer e deixa eu colocar também um outro aspecto disso. Sim. O que pode nos atacar? Um ser humano. Primeiro, ele mesmo. Perfeito. Começa por aí. Né? O auto-inimigo, né? Ele mesmo. Primeiro ponto que abre portas para um monte de coisa, situações para um monte de coisa. Então é o primeiro ponto. Segundo, não lidar bem com essas energias que são naturais. Perfeito. Mas ele não sabe lidar com ela. Ele não amadureceu para isso. Ninguém ensinou. Sim. Isso não ensina lá na escola. Às vezes ensina na escola você pegar um papel e jogar no meio do pátio. Entendeu? Mas lidar com as emoções, por exemplo. Exatamente. O fogo, ele queima, ele esquenta, mas ele também queima, Exatamente. né? Exatamente. A mesma faca que você pode fazer um processo de um alimento pode ser uma coisa ruim. Então, quer dizer, né, tudo depende, né, do tipo do que está se encaminhando para. Então, um trabalho é legal com as energias. Terceiro, entre pessoas, né? Tanto vivas quanto já desencarnadas também. Existem heranças, por exemplo, familiares, ancestrais, que existe uma carga, uma massa de herança pesada familiar e que retorna para a continuidade da família. Por isso que é chamado de maldição familiar. Né? E, aliás, maldição significa maldizer. Maldição é maldizer. São pessoas que falam coisas ruins. E o que nós falamos se materializa. Dependendo da intensidade daquilo, modela o nosso caminho, modela o nosso destino. Né? Modela o nosso destino, modela o nosso pensamento, modela o nosso organismo, modela o nosso biológico, modela a bioquímica do nosso corpo. O que dirá no sentido espiritual. Aí, tem energias, tem potências, tem elementos que repõem a nossa energia. Sim, tem elementos que repõem a nossa energia. Só que a gente precisa repor e ampliá-la. Entendeu? Então, você tem uma sequência que você precisa saber, aprender. E assim, não é só você passar por uma pessoa que vai te aplicar isso. É você aprender a fazer isso. Autonomia, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. É uma higiene do sutil, né? Do corpo sutil. Uma higiene ampla do corpo sutil. Essa higiene, ela é diferente da gente pegar um ambiente onde ele está com resíduos no chão e a gente fala, olha, esse ambiente está sujo, né? Sim. Aí a gente pega o quê? Vamos pegar aí, vamos varrer com uma vassoura, né? A gente coloca aí, tira desse ambiente, coloca num saquinho de lixo, né? Aí desse saquinho de lixo, o que a gente faz? A gente leva lá fora para alguém passar e levar para um lugar onde se acumula lixo. Quer dizer, a gente só mudou de lugar. Essa higiene, ela não é assim. Ela é assim. É a capacidade de a gente observar cada resíduo e fazer uma reciclagem desse resíduo. Isso que é desagregação. Que legal. Algo agregado que, através do entendimento do que é esta energia, ela possa ser
transformada. Isso é desagregação. Maravilhoso. Entendeu? Nossa, Perfeito. eu tenho feito uns estudos esses dias sobre o feminino, né? Tenho me conectado bastante com o meu ciclo. E aí, eu vi uma aula falando justamente disso. Da gente pegar, por exemplo, tudo isso que é residual, que tá dentro da gente, essa carga que a gente traz ancestral, e transformar em terra fértil. Porque uma terra fértil, ela é justamente aquela que você pega a sujeira e fertiliza, né? Pega aquilo que parece o lixo, que não serve mais, e aí você transforma aquilo numa terra fértil para germinar coisas novas, novos padrões, né? Na minha família, a tradição Tubaguaçu, a gente entende que a terra é onde vivem os ancestrais. Vou explicar. Não é que eles vivem ali. Quando a gente fala ancestrais, a gente está falando de seres que já viveram há muito tempo, que fazem parte, que têm ligação familiar. Quando a gente fala de antepassados, a mesma coisa, né? E quando a gente fala que esses ancestrais, eles são ligados, né, à Terra, é porque na Terra se marcam os passos. A Terra é o quê? É o acúmulo dos resíduos dos dinossauros, de todas as plantas que existiram, de todos os gases que existiram, de todo tipo de carbono. Verdade. Tá tudo aqui. Exatamente. E esta é a terra fértil. Todas as pegadas da sua família, estão aqui, dos que já passaram. A gente chama a família através da força da Mãe Terra. É ali que a gente chama a família. Às vezes a gente reza assim perto da terra. A gente coloca elementos na terra. Chamando, fazendo conexão com os seres antepassados. Com a sabedoria desses seres antepassados, porque eles pisaram na terra, deixaram suas pegadas, e isso marcou a caminhada, e o que nós entendemos que é, com a continuidade da vida, o que eles deixaram é para nós realizarmos aquilo que eles aprenderam, ir além, e não repetir os velhos erros. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é a cultura aos ancestrais. É o cultivo ao contato com os ancestrais. É isso aí. Quero explorar uma questão assim. A gente tá falando de proteção, né? Você definiu proteção e aí você começou a falar de energia. Vamos definir um pouco a energia espiritual. Porque se a gente pensar em energia do corpo físico, eu fico imaginando, né? Ok, a gente vai, se nutre aqui e utiliza esse metabolismo para um movimento e a gente gasta essa energia, descansa, se nutre e vai, né, nesse sistema. Cuida do sistema imune do corpo, né? Agora, quando a gente fala de energias mais sutis do campo, dos corpos, como é essa energia? Então, vê que eu puxei a questão da imunidade. O que é a imunidade do nosso corpo, o sistema imune do nosso corpo? É ter meios de proteção sobre qualquer coisa estranha. Você não vai ter a capacidade de assimilar energeticamente todo e qualquer tipo de energia que possa lhe atingir, porque o universo, o oceano de energia são várias. Não só as positivas quanto as negativas também. E elas se misturam, formando outras egrégoras e campos. Entendeu? Formas energéticas, formas de pensamento, egrégoras, etc. Então, o que acontece? Você tem que ter anticorpos adequados no campo sutil para que quando chega um tipo de energia dessa forma, eles trabalhem ao seu favor. Só que como que você adquire esses anticorpos? Esse é o ponto. Boa pergunta. Tá? Então você precisa, com treino, adquirir esses anticorpos, você precisa com determinados tipos de... por exemplo, na tradição Tupaguaçu a gente utiliza plantas para isso. Determinados banhos, determinados rituais, determinadas rezas. É com tudo isso que a gente vai adquirindo esses anticorpos que vão observar. Chegou algo estranho, como modificar? E outra questão, se ligar a ancestrais, a forças espirituais que são guardiões, guardiãs, protetores, sabedores de como lidar no plano espiritual com essas energias. Nós precisamos ter amigos espirituais. Então, tudo isso compõe a questão de proteção. Entendeu? É legal, gostei disso. Porque se você imaginar também assim, eu fiquei imaginando quando você estava falando, se você tem guarda-costas, né? Você tem um monte de guarda-costas te protegendo, mas você anda na rua tipo pelado. Então. O guarda-costas ali, você se queima, você se machuca. Não adianta ter guarda-costas
se o seu trabalho, né, o seu próprio autocuidado tá zero, ou desconhece, né? Tá corretíssimo. Muito interessante isso. Não pode colocar a sua responsabilidade na mão de um ser espiritual que vai lhe proteger. Essa que é a questão. Sim. Porque o ser espiritual, ele tem o seu propósito, a sua missão já, o seu caminho. Nós que estamos aqui para aprender a amadurecer, somos agentes da nossa vida, do nosso caminho, das situações boas ou ruins que a gente vai realizar. Uhum. Então, nós que precisamos realizar a proteção, o aprendizado, a nossa proteção em primeiro lugar. Sim. Então, a gente precisa ter estes anticorpos. Não tem jeito. Uhum. Você precisa desenvolver, então você precisa aprender técnicas para fazer isso. Você precisa aprender rezas para fazer isso. Você precisa aprender ervas para fazer isso. Por exemplo, em um rapé, você tem rapé para várias coisas. Você tem rapé para proteção, você tem rapé para tirar cargas, energias, mas você tem rapé para proteção. O que é o rapé para proteção? É para lhe dar uma condição vibracional de você ter anticorpos contra energias ruins. Então você precisa desenvolver isso. Você faz um trabalho com enteógeno, né? Você faz para quê? Para ter uma experiência? Não. Você faz para alcançar níveis de consciência e o quê? Desenvolver os seus anticorpos. Sim. Porque um trabalho com enteógeno, isso não significa que sempre vai ocorrer de forma agradável. Você tem que mexer com os seus bichos. Não, bichos não, porque bicho é sagrado. Você tem que mexer com as suas partículas de desequilíbrio humano dentro do seu ser. Uhum. Esse é o ponto. Então isso vai aparecer. Esses monstros que criam, né? Isso vai aparecer. Só que isso é um meio para você trabalhar com os né? Produzir anticorpos. Perfeito. Produzir anticorpos. Senão você não tem força. Aí a pessoa acha que, não, eu tenho que pedir para o ser espiritual. Você tem que pedir para o ser espiritual que faz parte, mas você tem que fazer a sua parte. Primeiro guardiã e guardião somos nós, de nós mesmos. Esse é o ponto. Tá? A Perfeito. gente precisa trabalhar com energia. Uma vez eu vi uma analogia falando também sobre essa questão, por exemplo, da luz e da sombra, né? E se a gente imaginar, por exemplo, tudo bem, agora a gente tá no inverno, o solzinho é sempre bem-vindo. Mas imagina um sol escaldante e a gente no deserto. O quão sagrado seria encontrar uma árvore e uma sombra. Então, às vezes, a gente olha pra sombra, pra essas coisas escuras, né? Essas partes de nós, como algo horrível e que a gente tem que, né, expulsar de dentro da gente. E se a gente entender que elas estão ali justamente nos dando um treino, né? Um descanso em alguns momentos também, pra não ficar só num sol escaldante ali, vamos dizer assim, que talvez o nosso corpo nem aguente, né? Sim. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. A tradição Tovaquaçu, ela tem uma visão que é a seguinte. Primeiro, cor escura para nós é reunião. Sempre reunião. Reunião. É interior, reunião. Então, o cosmos escuro é a reunião. A noite é o momento da reunião. O dia é o momento da expansão, do movimento. Para nós, em relação a cores, a cor branca, para nós, é luto. Olha. Por quê? Porque ela identifica os ossos do nosso corpo, que é a parte que mesmo a gente perdendo a carne após o falecimento, é o que permanece. Verdade. É o imutável. Entendeu? Uhum. Então, é o cálcio, né? É imutável. Então, é o branco. Agora, o uná, né? Para nós, uná, o preto, uná, cor preta, uná, ele é a profundidade, a gestação, Uhum. a oportunidade do infinito, da profundidade, da interiorização, da transformação. Do vazio, né? Que tudo contém. Exatamente, é o vazio que é preenchido, que tudo contém. Exatamente aí. Coisa linda. É isso aí. Quando a gente fala de proteção espiritual, o pessoal que chegar nesse episódio, ele automaticamente, imagino eu, que a pessoa pensa, nossa, tem uns ataques espiritual toda hora, né? Sou acometido por forças querendo me derrubar, querendo interferir na minha vida de alguma forma, alguém fez um trabalho muito dessa forma clássica, né?
Ou se enche de patuá, né? Mas eu quero entender do que nós aqui, hoje, numa sociedade contemporânea, temos que nos proteger, nos blindar, temos que ter esse cuidado, essa precaução, que não é só essas que eu disse tão óbvio assim. Nós temos uma parte visível, nós temos a condição emocional e nós temos a parte invisível. Esse é um universo muito gigantesco, né? É um universo gigantesco. Então, no que diz respeito, por exemplo, veja, você está passando na rua, aí uma pessoa, ela quer lhe pedir alguma coisa. O fato dela lhe puxar pode ser que você se irrite e ali crie-se uma carga negativa. Energeticamente, quando a gente, caminhando numa rua, a gente atravessa, por exemplo, você está caminhando uma rua, tem ali um entrecruzamento, você caminha numa rua, você passa com um pensamento e a outra pessoa passa com outro pensamento, você concorda que existem entrecruzamento de energias ali? E aqueles entrecruzamentos, eles criam acúmulos vibratórios, acúmulos de energia, dependendo do tipo de pensamento. Então, passa, entrecruza, né? Acúmulos, e esses acúmulos eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Então são coisas que você estar passando, você passa na frente de um ambiente que as pessoas estão alteradas, desequilibradas, você acha que você não pega carga nenhuma? Ah não, eu tô isento, não é bem assim, né? Por que não é bem assim? Porque ainda nós estamos vibrando no físico. Sim. Você tem corpo físico. Você está vivenciando condições físicas. Entendeu? Mesmo você estando lá na frequência psíquica, mas isso não condiz ainda com a condição física. E existem energias tão residuais que elas vão pegar o seu organismo. Ah, por que deu aquela dor de cabeça? Por que agora aquela enxaqueca? Ah, mas não deu só a enxaqueca. Deu a enxaqueca para você no mesmo tempo em que você também está sentindo uma dor de estômago e de repente você está acertando o seu dedão do pé aí numa calçada. Tudo junto. Entendeu? Agora, existem sinais. Eu acho que fora o que a gente tem que, assim, se a gente for colocar assim, o que a gente precisa prestar atenção? São nos sinais. Você começou a alterar muito de humor, você não é de alterar de humor, você alterou muito de humor, tem alguma coisa estranha. Porque às vezes a pessoa não nota, ela já tá naquele buraco, entendeu? E se ela não parar de afundar o buraco, o fundo vai ficando pior. Então ela não percebe que ela está naquela situação de perda de energia, desgaste, muita fadiga. Né? É hipnótico. Então, precisa prestar atenção nos sinais. A coisa não deu certo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não está dando certo, peraí, tem alguma coisa, vai buscar. Você pode buscar até um oráculo para entender melhor, esclarecer melhor, é um caminho. Mas você precisa buscar alguma coisa para saber o que está acontecendo. Entendeu? Aquilo que conecta com a gente, que a gente absorve de alguma forma, é porque a gente tá ressonando de alguma forma naquela frequência. Sim. Tem essa também, né? Tem. As portas estão abertas aqui. Estão. Agora eu te digo, como uma pessoa que está sentindo fome, ou dor de barriga, ou uma dor, vai conseguir, por exemplo, cantar uma música ou, entendeu? Ficar feliz. Então, quando a gente está passando que é o ponto, né? Entendeu? Quando a gente está passando que é o ponto, porque você está naquela sintonia. Então, agora eu sei. Eu estou nessa situação porque eu abri portas. Tá bom. Mas você está passando o impacto. Então, primeiro precisa sair do impacto. A gente precisa tratar a crise. E aí, continuamente, paulatinamente, pouco a pouco, você ir tomando consciência e observando os meios para sair dessa sintonia. Entendeu? Porque então, tem portas que às vezes a gente nem sabe que tá aberta. É isso aí. Né? É isso aí. E eu não dá muito para acreditar nas coisas assim, ó. Porque não é bem assim que funciona. Pelo menos nas experiências de todas essas etapas. Não só minha, de outros também.
que eu tenho convivência e tudo mais. Não é assim. Não é assim que a gente muda, entendeu? Não é assim que a gente muda. Então, tá em sintonia, tá na mesma sintonia, tá na mesma frequência negativa. Sim, vamos sair da crise. Tira da crise. Né? Por isso que tudo é importante. Tudo é importante. Tira da crise e aí a pessoa vai tomando consciência e lucidez para ela ir caminhando. Porque ela fica hipnotizada. Sim. É uma energia envolvente. E o sistema nervoso, você pode dizer até, você deve ter um conhecimento legal disso, que o nosso sistema nervoso, quando é acometido por algo que desestabiliza aqui essa frequência, ele demora para se ajustar de novo, né? Porque ele fica no sistema de luta ou fuga, não fica? É isso aí, é isso aí, é isso mesmo. E pega que pega, né? Sistema nervoso, reações, mexe com reações bioquímicas do corpo, né? Bom, a gente pode observar, por exemplo, uma pessoa, ela fica, vamos colocar assim, um mês inteiro na cidade. Na correria, né? No automático. Nos carros, a poluição, toda aquela coisa. Aí ela fala, nossa, agora esse final de semana eu vou pra mata ou pra praia. Até ela sintonizar com aquele ambiente, quanto demora? É verdade. Uhum. Às vezes precisa verdade. até beber, né? Tem gente que Exatamente. vai pra praia e bebe. Exatamente. No Nada Vipassana, contra, mas- no Vipassana, você falou isso, eu lembrei, demorou 4 dias mais ou menos, 5 dias para eu falar. Sentei Cheguei. para meditar, cheguei. Exatamente. Na frequência aqui do local. Você vê como é, entendeu? É verdade. E mesmo tendo uma rotina espiritual, estando já no caminho, né? É isso Aí aí. chega num lugar que você vê que a frequência tá tão diferente que não tá na sintonia ainda, né? É um processo. É um mesmo. processo, é um caminho. A magia das cerimônias que a gente faz, encontros, por exemplo, cacau, esse é um conhecimento que a gente aplica, porque como que a gente sintoniza a turma? Como que a gente vai criando dinâmicas de abertura para daqui a pouco, depois de uns 2 atos, tá todo mundo cheguei, Junto, né? tá junto. A consciência única. É muito bonito. E isso é legal também porque o comum, né, que eu percebo, e isso eu acredito que isso abre brecha também. Que nem isso que a gente tá fazendo aqui, né, essa troca de saberes. E quando a gente vai em qualquer lugar, a gente tem uma tendência, pelo menos eu já percebi, assim, até minha, de conversar. Vamos supor que tem 10 pessoas. Junta 2, 3 pessoas aqui, 2 pessoas lá, e aí ficam várias pessoas conversando e aquele ambiente fica super ruidoso. E tudo bem, eu acho que tem tempos, lugares e momentos para isso. Mas por que não, às vezes, a gente fazer uma cultura aonde a gente senta e todo mundo partilha daquele mesmo assunto, daquele mesmo saber. E isso frequencia o campo também, né? Sim, sim. Você vê como que é o caminho, né? A gente fala assim, vamos fazer algo coletivo. O coletivo é pequenos grupos. Sim, É verdade. Ou seja, o que acontece? O que nos separa um dos outros? O que será que faz com que uma pessoa se distancie uma da outra? É vibração? Não, antes da vibração tem uma coisa chamada consciência. Esse que é o ponto, né? Antes da vibração tem uma coisa chamada consciência. Por quê? Porque tudo bem, não dá para você ficar num ambiente que é extremamente ruim, todas as pessoas estão desequilibradas e você tentando arrumar lá. Também não é isto. Porque você está sentindo o impacto das vibrações ali, né? Sim. Certo? Mas nesse caso, onde todos têm teoricamente os mesmos propósitos ou objetivos, ali precisa ser trabalhado muito bem a questão da consciência para que exista esse caminho de comunidade. Isso envolve muito, por exemplo, lugares espirituais. Sim. Que tem lugares espirituais que tem vários problemas entre as pessoas ali, exatamente por causa disso. Aí formam panelas. Aí um aceita uma coisa, outro não aceita, outro não aceita. É aquela, né? Parecem times competindo um com o outro quando se perde a essência do propósito. Por quê? Porque falta aquela ligação de consciência antes. Sim. E aí isso modela a vibração, que não é compatível. Isso distancia. Perfeito. E Rami, assim, a gente tava falando, você deu uma pincelada
durante o papo sobre o tempo de manifestação das coisas, da cura, né? Do sistema se alinhar, da frequência se estabilizar, né? Se colocar. E uma coisa que eu tenho percebido e estudado, a gente já falou aqui em alguns episódios, é sobre essa guarnição espiritual, nossa equipe espiritual, os guardiões, mentores. E quando há uma conexão, um pedido, quando há esse relacionamento com eles, também há um timing dessa terceira dimensão para que isso ocorra, né? E muitas vezes isso acaba nos confundindo, que não deu certo, não rolou, não foi. É isso mesmo? É isso aí, é isso aí. É isso aí. Primeiro que nós somos os agentes aqui, né? A gente quer tudo assim, agora. É? Oi, Quântico. mas como é sério isso, porque a gente acaba colocando o espiritual como empregado nosso. Não é? Olha. É um caminho de uso do espiritual. Então isso a gente precisa ter lucidez também. Importante. Né? É um caminho de uso. Não, olha, eu tô pedindo pro espiritual, mas lá no fundo eu quero que ocorra aquilo que eu tô querendo. E agora? Nesse momento. E nesse momento. Né? E nesse momento. Tudo bem, não há problema de eu pensar, de ter esse objetivo de que as coisas ocorram, mas eu preciso entender que tudo tem um caminho. E até exige o meu amadurecimento para que as coisas funcionem melhor. Né? Porque quem estamos vivendo aqui somos nós. E quem cria o problema aqui, quem é? A gente... São eles, para nós. Somos nós. Sim. Somos nós. O problema não é o plano espiritual criando problema para nós. Somos nós criando problema para nós. Essa que é a questão. E querendo que o plano espiritual resolva. Ainda a gente coloca na mão boa, pro plano espiritual só resolver. Isso aí. Essa é boa, aí. meu Deus. É verdade. Eu gosto muito dessa visão sua que você traz sobre a natureza. E, assim, tem vários ensinamentos que você falou no outro episódio que até hoje fica na minha cabeça. Tipo, eu sei exatamente o que você falou lá. Eu lembro que você trouxe essa questão, por exemplo, do canto do pássaro, né? Que um pássaro não sobrepõe o outro. Dessa questão da natureza de reciclar mesmo, né? Tudo que a gente coloca ali, ela recicla, né? Ela também tem esse poder de transmutar muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação voltada para a proteção espiritual, né? Como um lugar ali também para a gente descarregar as nossas energias e se renovar. A natureza, ela tem moradas sagradas, né? Quando a gente fala de um rio, é um morado sagrado. Quando a gente fala de uma montanha, é um morado sagrado. Quando a gente fala de uma mata fechada, é uma morada sagrada. Cada morada sagrada dessa tem os seus mistérios. Então, por exemplo, na Mata Atlântica nós temos samambaias, Samambaia-Açu. O local de Samambaia-Açu, de Samambaia, é um lugar onde a gente vai ali para conversar com os espíritos da cura. Que legal. Ali é o altar vivo do espírito da cura. Então ali a gente pede o contato com as forças que vão nos curar. Tem uma parte da mata escura, aonde troncos são caídos no caminho, e esse local é o local onde a gente pede proteção. Tem determinadas árvores que têm muitos espinhos. E é nessas árvores que tem muitos espinhos que a gente pede força de proteção, aos espíritos de proteção. Porque nós temos não só espíritos que são humanos, tá? Como nós temos também a questão dos espíritos da natureza, que nós chamamos de entiais, que são familiares nossos, só que não são espíritos humanos, são da natureza, tá? Nós consideramos como familiares, né? Por isso, entiais. Então, esses espíritos da natureza são ali rezados, pedidos, invocados. Ou seja, é feito, na verdade, a conexão com essas forças que se manifestam para auxílio. Amigos, nós precisamos ter amigos, né? Agora, para eu entender tudo isso, eu preciso perceber que a natureza, eu preciso me abrir a isso. Se eu não me abrir a isso, não tem como. Cada árvore, por exemplo, tem um ential, um espírito da natureza que pode, por exemplo, na sua casa, você tem uma planta. Se você... E a gente faz isso através de oráculo. Dentro da tradição Tupacquaçu eu ensino isso. Então, nos cursos eu ensino isso.
Eu tenho curso para ensinar isso daí. Como você conversa com a força ential da planta, com o espírito da planta, e ela manifesta a sua potência. Então, ela pode ser para proteção, ela pode ser para harmonização, ela pode ser para cura. E você coloca as ervas adequadas nos ambientes adequados para fazer as atividades adequadas. Aquilo é um assentamento vivo. Que lindo. Entendeu? Ele não é uma imagem morta, ele é um assentamento vivo. A energia está contínua ali. Então você está ligada com a energia da planta, com a energia do espírito da natureza da planta. E ainda ali pode ser um campo de contato com os seus amparadores espirituais, os seus protetores espirituais, os seus guardiões espirituais, assim vai. Nossa, Uau. poderoso, né? Poderoso Porque isso. é isso que você falou. A planta, ela tem, por exemplo, a sua função fitoterápica ali. Mas ela tem uma função espiritual. Espiritual. Energética e espiritual, né? Exatamente. E quanto mais a gente ativa isso, com certeza aumenta a potência dela, né? Exatamente. Se eu for fazer um preparo para você, né? Então, eu vou preparar para você, por exemplo, um elemento para você tomar um banho, um sabão. Eu vou pegar todo o elemento natural para isso, né? Uhum. Vou pegar raízes, vou pilar raízes, vou ralar cascas, algumas cascas são piladas também, aí a gente faz o pó. Aí eu vou pilar e macerar as folhas. Vou pegar um óleo que a uma certa temperatura ele fica mais reunido, para dar a massa do sabão. Então, eu vou preparar todo o sabão. Enquanto eu preparo, tem rezas para fazer. Acabou de preparar? Eu preciso fazer rezas. Para quê? Porque eu estou chamando essas forças. Elas estão vivas ali. Quando você tocar nesse sabão e tomar esse banho, ele não é apenas um sabão. Ele é um espírito vivo que você faz conexão e vai fazer aquela ação direcionada. Perfeito. Isso se chama magia no xamanismo. Que as pessoas não entendem que xamanismo não é só ficar dançando ao redor da fogueira. Entendeu? Existe a vida. Xamanismo é prática de vida. É um nome dado, né? Tal, para as práticas do xamã, desse líder espiritual, tal. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que várias etnias aprenderam técnicas através da natureza para continuar a vida, para dar continuidade à vida, para colocar suas expressões vivas do espiritual no físico, para compreender a existência. É por isso que existe. Então, assim também as práticas da medicina. Quando a gente fala medicina dentro dessas práticas, é a mesma coisa que magia. Magia e medicina é a mesma coisa. Então, é a parte física e a parte energética e espiritual. Maravilhoso. Trata um todo. Nossa. Vamos começar a trocar uma ideia aqui sobre os elementos que a gente conhece de proteção espiritual, os clássicos, assim. E aí eu quero que você me fale um pouco deles e até a aplicação deles, o momento, se esse daí é uma proteção, uma limpeza, é uma carga de energia, o que é, né? Por exemplo, a gente começando a falar de defumações, por exemplo. O que você pode trazer sobre defumações? A defumação ou a queima de ervas, ela depende das ervas que são utilizadas, né? Lógico que precisa ter um preparo adequado das ervas, da parte da planta que for, e não tem só de ervas, a gente não queima só ervas, a gente pode queimar até determinados tipos de minerais ali. E partes de animais, como penas também, podem ser queimadas também, né? Então, a defumação ou a queima de ervas, na tradição tubacuçu nós chamamos caiari, né? A queima de ervas. Ela sim, tem os preparos para desagregação, tem os preparos para proteção, tem os preparos para criar um campo em volta da pessoa ou no ambiente da casa, né? Agora, antes de você proteger o ambiente da casa, você precisa o quê? Limpar. Desagregar. Você desagrega, então tem vamos colocar assim, tem a defumação para fazer essa higienização e depois tem a defumação para fazer o quê? A sustentação da proteção.
Entendeu? Que legal. Então são etapas. Sim. Qual que você recomenda de uma coisa que é fácil de achar? Uma para Simples. É bem simples, né? duas etapas. Seca Guiné e Arruda. Guiné e Arruda. Limpeza. Ótimo. Ok. Se você puder colocar um pouquinho de resina de jatobá, que é fácil também de encontrar, Uhum. ótimo. Guiné e Arruda. Seca na sombra essas plantas. Reza nela, como você sabe, reza nela pedindo a força de proteção e desagregação, ou seja, dessa higienização. Uhum. Pendurada, seca na sombra, não no sol, na sombra, para ela manter a potência dela. Depois que você tiver uma quantidade, prepara um turíbulo de barro, não de ferro. Ferro acaba com a vibração da planta. De barro. Prepara a brasa, reza também naquela brasa. Tá? A brasa é fogo transformador. Reza na brasa, aí pega aquelas ervas, aplica em cima e aplica primeiro no meio do seu ambiente, se for um ambiente, no meio, e depois vai para cada canto e fecha cada canto. Se for na casa, começa do fundo e termina lá na frente da casa. Né? Maravilhoso. Então, isso daí é uma coisa que todo mundo deveria ter em casa. Um pezinho de arruda e guiné. Exatamente. Eu tenho. E aí os potentes, tá? Segundo passo seria a proteção. Vamos lá. Qual seria o segundo passo aí de proteção? Então, existem algumas cascas boas que a gente pode utilizar para proteção. Então, eu vou passar uma tranquila para as pessoas que pode obter. Que é o seguinte, mas é a casca do tronco, tá? Uhum. Não precisaria pegar. Aqui, a Mata Atlântica, nós temos, por exemplo, o manacá da serra, que é uma casca boa para proteção. Uhum. Tá? Uma outra casca boa de proteção, quem tem na região Copaíba, é também uma outra casca de proteção. Aliás, eu vou até mudar isso. Você pode utilizar o próprio óleo de Copaíba para proteção. Olha. Entendeu? Copaíba é forte. Você pega... Porque dentro da tradição milenar, a árvore da Copaíba, ela tem um aspecto de força de acabar, desagregar intensamente com resíduos pesados, resíduos muito pesados, tá? Então, no óleo de Copaíba, você pega o óleo de Copaíba, faz as suas rezas e vai queimando o óleo de Copaíba no ambiente. Só que queimar o óleo de Copaíba no ambiente significa o quê? Você evaporar o óleo de Copaíba, mas ele não é um óleo essencial, ele é um óleo fixo. Ah, tá. O que é óleo fixo? Eu não conheço. Um óleo fixo é que ele não é volátil como o óleo essencial. Ah, entendi. Entendeu? E o óleo de Copaíba, ele é resinoso. Então, ele é um óleo resina. Então, a melhor forma de queimar ele é no barro. Você precisa aquecer o barro, então, um turíbulo de barro. Você aquece o turíbulo de barro e ali no barro, você pinga no barro, não em cima das brasas. Sim. No barro, você pinga o óleo para ele ir trabalhando o ambiente. Evaporando. Ai, que interessante. Porque se você colocar em cima da brasa, passa a temperatura e você desativa o potencial terapêutico do óleo. Não espiritual, mas terapêutico você desativa. Entendeu? Nossa, é bom saber. O que eu mais, assim, que eu mais gosto, assim, que eu me sinto intuitivamente maravilhoso, assim, é a sálvia. Sim. O que você diz da sálvia? Não, ótimo, ótimo. Só que a sálvia não resolve tudo, né? Ah, Outra coisa, nenhuma erva resolve tudo. Você precisa Sim. fazer junções de plantas, né? Sálvia é uma delícia. no ambiente. Não, muito bom, muito bom. Porque você poderia utilizar sálvia branca, e você poderia colocar o palo santo. Mas, você entendeu? Mas, por exemplo, a sálvia, ela é harmonizadora. As pessoas utilizam muito para limpar o ambiente, mas, na verdade, ela produz harmonização. olha. Entendeu? Ela cria um campo de energia que fica sustentado no ambiente. Eu sinto isso. Mas se o ambiente estiver pesado, não adianta Tem Realmente, que ter limpado. então não é pra E o Palo limpeza. Santo? O que você diz do Palo Santo? Então, o palo santo, pode observar que ele é mais para o doce. Tudo que é mais para o doce, ó, presta atenção, tudo que é mais para o doce é mais para a prosperidade, para a expansão, para a harmonização, para a cura, entendeu? Que legal. Para desagregar, para higienização, precisa ser ou amargo ou picante.
Ah, que nem a arruda, por exemplo, ela tem o espírito do fogo, né? Que eu Exato. já ouvi falar. Exatamente. Ah. Amargo ou picante. Amargo ou picante. Se reunir os dois, é mais potente, amargo ou picante. Agora, existem ervas do ar, existem ervas do fogo, existem ervas da água, existem ervas da terra, entendeu? Uhum. Sim. Que a A pessoa pode canela, aprender por também. exemplo, se queimar ela poderia também ser nesse Para o nível. doce. Ah, Para a harmonização, Para para a expansão, para a prosperidade. Você pode ver que a canela é muito utilizada para a prosperidade. sim. É mesmo. Você pode ver que o cravo é muito utilizado para a prosperidade, Uhum. mas ele tem um fator picante. Então ele serve para limpar a boca. Sabe o que é limpar a boca? Não. Limpar a boca é, por exemplo, a gente fala muitas coisas e nem sempre são coisas boas. Exato. Sim. E a gente precisa limpar a energia da nossa boca. A gente limpa com cravo, por exemplo. Olha, mastigar um Mastigar cravinho o cravo. Até para com essa rezar. intenção, né? Porque quando você vai rezar, a sua boca precisa estar como? A sua mente precisa estar como? A sua Limpa. consciência precisa estar como? A energia que sai da sua boca precisa estar como? Boa. É verdade. Você masca cravo, ou você masca emburana. Aí já falei muito. Emburana. Legal, né? Depois Não, o pessoal vai ter É. que fazer o curso pra saber mais. Eu já fiquei Esse- com vontade. Esse livro, A Natureza Ensina, mostra aí pra galera, ele traz algumas coisas nesse sentido também? Traz sim. A Natureza Ensina, ele é um livro de minha autoria que ele ensina exatamente vários aspectos, até a questão astronômica de observar o Cruzeiro do Sul para saber os momentos direitos, né? Que deve se fazer uma prática de cura, um plantio, uma colheita de raiz, tem tudo aqui também, Uau. né? Uau. Ele é assim, ele é para a pessoa começar a adentrar nesse universo. Aí depois ela vai de maneira mais profunda. Perfeito. Maravilhoso. Isso é bom pra nós. Né? E isso, eu acho que assim, não tem um elemento que mais nos protege do que o conhecimento em si, né? Os Sabe, bons pensamentos também, né? Mas, por exemplo, assim, o conhecimento é o que deveria mais a gente colocar nossa energia mesmo. Porque, por exemplo, isso que você tá trazendo, se a gente sabe que a arruda é pra isso é pra isso, igual os nossos ancestrais faziam, né? Observava a natureza, sabia até quando ia chover, quando muda a estação, quando é o momento de plantar algo, que é mais proteção do que isso. Se eu Então. conheço, se eu sei me relacionar com a natureza, né? Exatamente, é isso mesmo. Uhum. Pra mim, a Essencial, né? proteção mais potente que existe é a nossa frequência elevada, né? Os bons pensamentos e a frequência elevada, porque aí né, você já tá guarnecido, né? Já tá numa Sim. vibração legal. E sobre os banhos, assim, vamos falar um pouquinho dos banhos, assim, pra gente entender um banho de descarrego, limpeza, também nesse mesmo pensamento que a gente Desagregação. fez. E depois um banho de energização, qual seria? Qual a E diferença? sustentação. Você quer no que diz respeito a uma fórmula, né? Não, De a cada sequência, um do banho. né? Tá. Não, mas eu entendi. Então, por exemplo, um banho para tirar as energias que são... porque assim, a energia pode estar impregnada no seu campo, Uhum. Certo? Ela pode ser uma energia ruim, impregnada há pouco tempo. Certo. Ela pode ser uma energia ruim, impregnada há muito tempo. Tem diferenças. Entendeu? Isso modela o banho. Agora, vamos pensar num banho geral que a pessoa poderia fazer, né? Para amenizar a questão de retirada dessas energias. Retirar as energias. Uhum. Porque desagregar a gente precisaria um contexto um pouco mais profundo. Perfeito. Então ela vai retirar as energias. A mesma arruda igné que eu falei, a pessoa pode fazer banho. Maravilhoso. É o mesmo pensamento, mesmo E princípio. cabeça aos pés. Pode jogar na cabeça. Pode jogar na Eu cabeça. gosto disso também. Pode jogar na cabeça. Cabeça aos pés. E E ainda colocar 2 pedacinhos de carvão embaixo dos pés, porque a energia que sair dali será depositada, reunida no sabão e depois reúne aquele sabão na natureza. Pega ali com 2 pedacinhos de madeira Uhum. e reúne na terra para que ocorra a desagregação. Maravilha. Que legal. Aí a pessoa fala assim, e sal grosso, pode reunir? É. Só sal grosso. Sal grosso é um elemento mineral que ele fixa e depois ele transforma a energia. Então não é rápido a transformação. Ele primeiro fixa. Então às vezes a pessoa toma banho de sal grosso achando que já vai limpar e não é bem assim, ele fixa primeiro.
Como Agora, assim, por exemplo, fixa como? Não entendi. você tem uma energia que está ruim. Certo. Você lançando sal grosso, você vai reunir essa energia. Você vai fixar um pouco ela antes dela O sair. cristalizar. Exatamente. Nossa, faz sentido. Por isso que eu já ouvi falar também. Que o Porque sal ele é grosso- atrator. Você pode observar que o sal grosso é colocado em carne para puxar a umidade da carne. Sim, E sim. mantém a carne. Hum. Né? Ele absorve, né? Ele segura a água da carne. Sim. Uhum. Então, é a mesma coisa no fator energético que ele faz, entendeu? Então, ele segura a energia. Esse é o ponto. Agora, você fala assim, uma água do mar, um banho no mar. Um banho do mar é diferente. Por quê? Porque ali tem a oxigenação da água. A água está assim, ó, Sim. em movimento. Tem a natureza em Contínuo. volta, né? Contínuo. Então, é diferente. Uhum. Mesmo que você colha a água do mar para tomar um banho, ela tem o seu fator. Mas ela não é como você entrar lá na água do mar mesmo para tomar o banho. Entendeu? Perfeito. Legal. E, por exemplo, você trouxe essa questão do banho, né, de arruda com guiné. Se eu quiser, por exemplo, também, às vezes eu não vou fazer a defumação em casa, mas eu quero passar uma água de arruda com guiné no chão. Ótimo. Também funciona. Maravilha. Ah. Maravilha. Aí é bom você passar com sal grosso, né? Ah, tá. Certo? Que você vai carregando no sal grosso tudo aquilo, depois você recolhe sal grosso e coloca em contato com a natureza. Aí, Interessante. aí o banho para proteção, qual seria? Proteção. Proteção, a gente precisa entender que proteção significa criar escudos. Né? Eu preciso criar um campo a mais de energia. Então, a minha energia, primeiro, ela precisa estar com uma quantidade adequada para eu criar um campo. Tem um Entendi. ponto. Uhum. Primeiro Você tá eleva. vendo? Tem uma sequência. Mas vamos lá. A gente vai criar vamos pegar uma erva para criar esse campo vibratório, as mentoladas. Vou trabalhar com mentoladas. Quais? Hortelã. Tudo que você pensar de mentolada. Uhum. Se tiver erva mentolada, por exemplo, o Manjericão. guaco é bom para isso. O manjericão. Manjericão é muito bom. Nossa, eu Entendeu? adoro manjericão. O que for de mentolada que você utilizar vai criar campo. Então você pode reunir algumas outras mentoladas para pegar outras dimensões vibracionais. Pega 3. O alecrim, talvez. O alecrim. Aham. O alecrim, por exemplo, utiliza a mentolada. Assim, e uma coisa que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Essa para anotar, hein, galera? Isso aí. A pessoa vai participar de uma cerimônia, por exemplo, com ayahuasca. Eu quero estar tinino, quero fazer um preparo legal, um banho. protocolo, né? Antes e depois. O que você recomendaria para uma pessoa que vá antes e depois de uma cerimônia com plantas de poder, por exemplo, ayahuasca? Bom, primeiro eu costumo dizer para a pessoa que ela não adianta ingerir, ela precisa digerir. Esse é o ponto. Mas ingerir uma beberagem ou não ingerir não é o ponto. O ponto é digerir o que ela vai vivenciar. Mas tá bom. Agora ela precisa se preparar. Tá bom, eu vou. Ela fala, olha, eu vou digerir as experiências que eu vou vivenciar. Eu falo para ela, não é exatamente experiência, você precisa vivenciar aquilo que o seu ser é, né? Resolver situações suas. Então, se trabalha o nível de consciência primeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ela precisa se tratar. Então, como que eu vou saber a história dela? Ou ela me conta, ou eu posso também levantar por um meio oracular a situação vibracional dela. Entendeu? E aí eu sei o que ela precisa fazer. Ou se é um banho, ou se é algum tipo de tratamento que ela necessita fazer com relação a isso. Agora, lógico, ela precisa estar distante de determinadas situações. Entendeu? De ambientes que não condiz com aquela vibração. Ela não pode ficar... Ela brigou na sexta-feira e no sábado ela vai fazer o ritual. Entendeu? Aí não é por um caminho de consciência. Poderia até ser feito o ritual por uma necessidade dela se ela está sofrendo um impacto muito grande. Mas não por uma consciência de caminho espiritual. Né? Então, questão de excesso de carne, de bebida, de excessos. Porque quando a gente fala excesso de carne, não é só excesso de carne, é excesso de tudo. De excessos não é positivo para esse processo, porque ela precisa ter um alinhamento, uma calma. Porque mesmo se você, por exemplo, você fala assim, eu comi muito doce, você comeu muito doce antes, é um excesso. Não vai ser legal também para o seu processo, entendeu? Mesmo sendo doce. O após, ela precisa ter um período para refletir e sustentar aquilo que ela vivenciou.
É aconselhável o banho de ervas? Sim, é aconselhável. É aconselhado queima de ervas? Sim, é aconselhável. Queima de ervas a gente ensina a pessoa a fazer, a gente aplica na pessoa também, a gente dá sabão para a pessoa aplicar nela, entendeu? Uhum. E ela precisa amadurecer para aquilo que ela vivenciou, senão não adianta. Que é o processo de integração, né? Exatamente, senão não adianta. Uhum. Senão ela fez o quê? Uma viagem. Para que uma viagem? Uma viagem não vai ser, Uhum. né? Sim. Agora, um banho coringa, assim, pra pessoa fazer antes e depois das cerimônias, você tem alguma indicação que seria legal? Com a própria folha, ou com o próprio cipó mariri, ou com a própria folha, que é a chacrona. Que né? legal. Então, porque quando é feito um feitio, nós temos, depois do feitio, todo o elemento que fica de resíduo após o feitio desse pó Banisteriopsis caapi, por exemplo, o mariri, e temos a folha, que é a chacrona, que ela já passou por fervuras, mas ali ainda contém potência. Uhum. E com aquilo se faz o banho. É o melhor para isso. Nossa. Já que a pessoa vai fazer esse processo, melhor. Agora, supomos que ela não tem acesso, né? Não tem acesso, lugar onde ela não é tão vai, não fácil. faz isso, não dá esse acesso. O que ela pode encontrar no quintal dela para ela realizar esse processo melhor para banho? Água de chuva. Olha. Opa, isso é interessante, hein? Água de chuva. Só que o que ela vai colocar na água de chuva? Flor. Flor. Uhum. Então, cada cor de flor tem uma potência. Como é o processo nós chamamos a Miá e Uriá, né? Que é o processo da ayahuasca. Como o processo da beberagem é de consciência, flores brancas. Um banho com água de chuva com flores brancas. Só deixa a flor descansando ali naquela água. E deixa um pouco o tempo no sol para aquecer um pouquinho a água para pegar a vibração. Nossa. Flores brancas. Simples, Legal, tranquilo. Ela não precisa, eu tenho rosa branco, pode utilizar. Eu tenho bom senhor branco, pode utilizar. Uhum. Flor branca Nossa, com água de maravilhoso. chuva. Uhum. Dá até Boa. pra beber. Bom, né? Floral. Sim. Que universo, verdade. né? Nossa, que universo. É um universo infinito, né? lindíssimo. Por exemplo, uma dúvida que pode ser que as pessoas em casa tenham é a forma de fazer um banho. O que você indica? O banho que vai lá, esquenta a água e joga a erva? Joga não, né? Coloca com muito amor. Ou um banho que eu vou lá e macero a planta a frio? Então, é assim, depende, porque o banho macerado ele é importante, de você pegar a erva fresca, colocar suas mãos e macerar a erva. Uhum. Só que você faz isso com folhas, com casca você não faz isso. É. Com casca, ou você coloca para ferver, para tirar, né, toda a potência ali, manifestar na água, ou você rala ela, ou você pila ela. Tem cascas que podem ser piladas, Uhum. entendeu? Aí você utiliza o pó ali naquele banho, entendeu? Sim. Então, depende a parte da planta, o que for, tem essas alterações. Mas é sempre importante você colocar a mão na massa, né? Colocar energia, né? Exatamente, para ter potência ali. É porque E a rezar nossa mão bastante. transmite É energia, isso aí. né? A gente tava falando sobre isso esses dias, por exemplo, às vezes no preparo de uma refeição. É, isso aí. Às vezes a gente come fora, sei lá, em restaurante, e não sabe de onde que tá vindo, o que aquela pessoa passou, e aquela palma da mão tá transmitindo energia. Então, aproveitar que a gente tem isso, né, assim, no alcance das nossas mãos, para colocar essa energia também num banho, num alimento, né, que a gente Sem vai fazer. Muito bom. Sem dúvida. E Rami, assim, eu queria te perguntar sobre elementos que a gente utiliza como pulseiras e colares, assim, cristais, porque eu imagino que eles têm a sua função, né? Uma obsidiana, uma coisa aí que a gente já conhece, mas eu sinto que tem que ser usado com muita consciência, né? Porque ele tem a sua carga, ele pode atuar diretamente no chakra por muito tempo, ou também o que eu já estou estudando e ouvi falar, e eu estou estudando nisso, em processos de expansão de consciência, tomar cuidado com isso para que esses elementos eles não possam atuar de uma forma não positiva
ali às vezes por trazer até uma rastreabilidade de energias, né? Um magnetismo de energias que não são interessantes. O que você diz sobre esses elementos? Bom, primeiro eu digo que você está corretíssimo. Por isso que nós fazemos na tradição de forma individual. Eu preciso levantar a sua vibração e ver o que você necessita para eu preparar para você. Entendeu? É individual isso. Isso É individual. Por Não mais tem que uma você receita fale de assim, olha, vamos utilizar uma obsidiana negra, todo mundo vai utilizar a obsidiana negra, que a obsidiana negra serve para isso. Mas não é para todo mundo. Tem as individualidades. Então a gente faz o levantamento individual do ser, entendeu? Da história do ser, da ancestralidade do ser, daquilo que ele traz como resíduo, daquilo que ele precisa para fazer a montagem do que ele precisa, para ele atingir aquele objetivo mais espiritual, mais em equilíbrio necessário. Sim. Então é individual. Qualquer coisa que a gente coloque, né? Eu tenho, por exemplo, vocês estão Tem as vendo aqui, ó. sementes, né? Qualquer elemento é feito de forma individual. Isso Sim. tem a ver com o meu ser, com a minha caminhada, com aquilo que eu necessito, com aquilo que eu estou tratando, com a minha força de cura, com a minha força de ação, com a minha força de proteção, com aquilo que tem a ver comigo. Com o seu ser e com o seu momento. Exatamente. Esse daí é uma semente? Que você... Esse é uma semente. Que É uma legal. semente. Você sente que esses elementos, por exemplo, cristais, eles podem trazer um risco dentro de um processo, uma cerimônia, por exemplo, como ele deixar você mais vulnerável por estar sendo visto, rastreado por energias e forças negativas? É assim, a gente não pode colocar um extremo poder em relação à questão dos elementos, mas eles têm sim. Eles podem. Eu diria assim, imagine que você é uma pedra, imagine que você está utilizando uma pedra que você pegou na natureza, que ela já foi utilizada para muitas outras coisas. Uhum. Esse é o rastro energético dela. Tem memória, né? É memória, tá? Aí você vai e coloca ela direto para uso seu. Vai impactar? Vai. Mas e se você sabe como limpá-la? Entendeu qual é o negócio? Neutralizar. Exatamente. Então esse é o ponto. Então você tem como reprogramar vibrações. Essa é a questão. Então a gente não pode assim dar uma visão totalitária dessa questão, né? Sim. Mas a maioria das pessoas não sabem como fazer isso, que não é tão simples também assim. Não é só você colocar lá no água com sal e pronto, resolveu a coisa. Agora, que pode afetar? Sim, pode afetar. Não só isso, né? Outras coisas também que a pessoa nem imagina. Por exemplo, roupas, por exemplo, cachimbos, por exemplo. Tem um monte de coisa, braceletes. Eu tô ficando mais monte de atento com isso. Até a roupa, né? Esses dias eu tava vendo umas notícias, eu falei esses dias em outro episódio, eu vou falar de novo, assim, porque eu fiquei muito impactada. Às vezes até a frequência do tecido, né? O manto que você tá usando na cerimônia, né? Às vezes, sei lá, é uma roupa qualquer que você usa no dia a dia e Então. aquilo tem uma carga energética, Tem uma né? carga. Por isso que às vezes é bom ter um manto sagrado ali que você sempre utiliza, né? Sim. Como se fosse um fardo. Uma farda. Pode ter? Pode. Pode não ter? Pode também não ter. É mais lúcido você fazer nesse caminho? Sim, é mais lúcido. Então por que não fazer? Qual que é o problema? Perfeito. Então, todo esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, isso é muito legal para abrir um pouco a visão sobre esses elementos para a vida, para situações específicas. Olha, eu aprendi muito, porque já me trouxe novas perspectivas. E várias pessoas que foram passando aqui no podcast, ou que a gente se encontrou, deram notas também, dicas, assim, nesse sentido, né? Sim. Tenta evitar isso e tal. Mas o que você está trazendo é tão interessante porque ele traz um olhar específico para pessoa, para energia, para o momento. Então isso para mim é muito poderoso. E eu acho que uma coisa muito importante que você trouxe também é essa questão da gente criar uma relação com esses elementos da natureza, com os elementos naturais, com as ervas, com os elementos de cura, com os animais. Porque, por exemplo, esses dias eu saí ali em casa,
na frente e aí eu falei oi para minhas plantas. Oi, plantinhas! E aí eu mudo a voz, do jeito que eu falo às vezes com um cachorro, por exemplo. E os animais que são domesticados, vamos dizer assim, que são os mais próximos nossos, gatos, cachorros, a gente tem uma relação, a gente fala com eles, a gente muda às vezes a nossa voz para falar com eles e fala com muito amor, com muito carinho. Por que não criar isso também com as nossas plantas, né? Com as ervas, com os cristais, com as imagens do altar, Sim, né? exatamente. A natureza é viva. E nós somos extensões da natureza, não somos apartados da natureza. Não somos mais inteligentes que a natureza. Se somos e acreditamos ser inteligentes ou capazes, é porque a natureza nos favoreceu a isto. Ué. Verdade. Né? Uhum. Uma coisa que eu aprendi aqui, que me corrija se eu estiver errado, mas eu tô, assim, tem tantas opções, tem tantas possibilidades, que eu tô pensando assim, poxa, seria mais inteligente da minha parte eu dominar poucos itens e elementos que eu possa me relacionar e conhecer profundamente, do que eu ficar tentando usar infinitas coisas nesse primeiro momento. Então eu vou lá, domino, né, o alecrim, a arruda, legal, me relacionei, estamos usando, tá funcionando, entendi essa energia, tô um bom tempo estudando essa planta. Né? É isso aí. Daqui a pouco eu vou avançando. Faço um curso com você e vamos expandindo mais o nosso rol e vai refinando, né? É um autoestudo, né? É isso Como aí. que aquilo reage com o meu ser, né? Porque com cada pessoa vai ser tocado de uma forma diferente. E essa informação que você trouxe, por exemplo, de colocar no barro, né? Na defumação, isso pra mim já foi... Sim, não, maravilhoso. Maravilhoso. A gente tem um ali, como chama? O turíbulo. Turíbulo. A gente tem um de metal, eu vou... Mas a gente tem um de barro que a gente usa, né? A gente tem um de barro, mas a gente tem um de metal que eu vou É, porque aposentar. esse é o útero da Mãe Terra, que você tem na mão. Que É verdade, o barro, né? É. E como que a gente pode também trazer essa força dos elementos, por exemplo, para nos amparar, né? Que tem os 4 elementos da natureza, para nos amparar também nesses trabalhos espirituais. Com cada um deles a gente pode ativar uma força? Como que Pode, a gente ensina muito através de rezas, a gente ensina muito através de determinados exercícios, a gente ensina muito através de determinados elementos, né? Como sementes, como elementos mesmo, né? De forças espirituais que são pedidas, ou a gente chama de invocação e evocação, que é pedir e direcionar, né? Então tem várias maneiras de fazer isso. Sim. Dentro da tradição Tupacuaçu, nós abrimos a Ierê Arapuã, que é a roda da luz da cura, né? Ierê Arapuã, que é Mbayanká, no idioma de reza da tradição Tupacuaçu, a qual eu ensino, né? Então, ali nós fazemos a abertura de cada caminho da cura. Então, da potência do ar, do fogo, da água, da terra, entendeu? E ali a gente se comunica e faz a conexão com as forças, com as potências de cada um dessas moradas sagradas. Sim. Né? Eu adorei esse termo que você utilizou como morada sagrada. E, por exemplo, um elemento que eu sinto que muita gente tem em casa, ou que gostaria de ter, ou que talvez não tem e queria aprender, é um altar. Eu imagino, assim, que na sua tradição vocês talvez tenham uma forma de montar um altar, porque eu acho que é muito particular de cada um, né? O que seria de elemento, assim, legal para as pessoas colocarem num altar? Para montar um altar ali onde ela vai também fazer as suas orações, vai pedir por essa energia dos guias, dos guardiões. Bom, o que eu posso passar? Deixa eu ver. Um pedaço de tronco de árvore seria positivo. Vegetais mais antigos, por exemplo, como avenca, samambaia, porque são os primeiros, a gente chama de vegetais avós. Né? Foi aquele grupo pluricelular que chegou à Terra em primeiro momento. Antes dos dinossauros, Exatamente, entendeu? As mais antigas, então são nossas avós. Trazem a sabedoria do planeta. Então ali, esse tipo de planta em cima é potente para a conexão com a existência, com a vida, com o caminho, com o destino do ser, como o ser vai caminhar para produzir o seu próprio destino. Então é muito bom para um altar, né?
Agora, a gente tem maneiras mesmo de fazer, tem maneiras mais que são dadas, orientadas para iniciados, entendeu? Sim. Porque precisa ter um determinado conhecimento para fazer determinadas coisas. Mas eu acho que de uma forma geral seria positivo a pessoa fazer assim, ter lá um tronco de madeira, ter lá água, né? Ter lá terra, certo? Ter uma pedra ali, porque contém os elementos terra, fogo, água e ar. Né? Sim. Isso aí. E plantas avós antigas. Boa. Elementos naturais. Excelente. Maravilhoso. Vamos ver o que tá faltando no nosso altar, né? E assim, eu já tô assim, quero aprender mais, né? Qual que são os caminhos que você tem aí agora pra galera que quer conhecer, quer estudar com você, online ou presencial? O que você pode deixar pro pessoal? Eu tenho 2 cursos aliás, 3 cursos muito ativos. Dois são mais para as pessoas iniciarem e um mais profundo, né? Então, o curso tem um chamado de pós, que é o 7 Poeiras. 7 Poeiras é um curso que eu ensino como o espírito da cura prepara os pós, ou seja, a pessoa preparar os seus pós de cura, desagregação, de proteção, tudo isso que a gente falou, tá? Com plantas, com ervas e tudo mais. Então, esse é um online, totalmente online. A pessoa, e fora ser um curso que a pessoa já vai entrar na área de membros, ter as aulas gravadas e tal, ainda eu dou mentoria dentro do curso e dou aulas ao vivo lá também para a pessoa entender mais, resolver as suas dúvidas e tudo em relação ao preparo de pós espirituais, tá? Proteção, desagregação, sustentação, harmonização, cura. Perfeito. Tem um outro que é chamado, é exatamente das ervas sagradas, que é primeiro, é um chamado para a pessoa aprender a conversar com os entiais das plantas. E ela preparar os seus vasos de proteção, harmonização, sustentação, tudo isso que é os 7 ervas. O nome do curso se chama 7 ervas. É bem mais de 7 ervas, né? Mas o nome do curso é assim. Então, a pessoa vai preparar os seus vasos já para colocar no ambiente de forma adequada, com as forças adequadas. Se é um lugar espiritual, quais as forças espirituais que ele necessita linkar ali? Se é um lugar que precisa de proteção, na frente da casa, no fundo da casa, então tudo isso eu ensino nesse curso, tá? Perfeito. Esses são cursos um pouco mais rápidos e é uma forma da pessoa adentrar a sabedoria. E o curso mãe é o Magia da Floresta. O Magia da Floresta é um curso de mais aulas, mais longo, logicamente mais, né, de mais valor também para a pessoa investir, mas não é extremamente absurdo. E também online, com mentorias, com aulas ao vivo. A pessoa entra na tribo do xamã cientista. É isso aí. Se a pessoa quer realmente aprender profundo a coisa, é no Magia da Floresta. Então, 3 cursos aí que a pessoa pode ter acesso, pode entrar em contato conosco, né? Eu acho que depois, se for possível, deixar aí. Sim, vamos. Vamos deixar os links. Tá, E no caso, por exemplo, para o pessoal conhecer o seu espaço, é possível ir lá fazer uma iniciação ou conhecer os trabalhos com as medicinas? Sim, sempre que precisa de um atendimento, uma iniciação comigo, a pessoa entra em contato via WhatsApp para a gente marcar, faz um agendamento. Eu atendo também online, quando a pessoa necessita, várias situações, sejam situações físicas, seja com fitoterapia, seja com oráculo, o que for, né? Dentro da sabedoria milenar da tradição Tubacuaçu. E para ir, temos o Templo Aratembaetaê, que tem as suas atividades xamânicas e espirituais de quinta-feira, todas as quinta-feiras, às 19 horas. Ele fica no Jardim da Saúde, próximo, assim, relativamente próximo ao metrô Alto do Ipiranga. Maravilhoso. Já tivemos a oportunidade de estar lá gravando, né? Verdade. Os 2 episódios e em breve a gente vai estar lá também. Retornar. Espero conhecendo vocês. esse trabalho maravilhoso. E, Rami, eu sei que você tem, né, toda essa parte da sua tradição. Você teria algum rezo, assim, que você
poderia compartilhar com os nossos ouvintes também, que você gostaria de deixar agora no final? Sim, posso. Tem uma reza sagrada que a gente reza tanto para o sol quanto para a lua. Mas é no sentido de que o momento do sol é um momento de ativar, de colocar movimento na vida. E o momento da lua é um momento de interiorizar, de ativar a intuição. Então ela é assim. É uma expressão em Abayanká, que é assim, que a gente fala do sol. Samani Iarasi, Samani Iarasi, Yasia, Yasia, Yasia. Makuan Iuema, Makuan Iurema, Kayari, Kayari, Kayari. Então, a tradução mais próxima disso é: enquanto o dia com a luz manifesta a vida, a noite manifesta o além da vida. A força espiritual da senhora mais ancestral, nossa avó, ensina as potências da natureza. É isso que quer dizer. Que lindo, que lindo. Gratidão. Nossa, maravilhoso. Tô muito grata. Nossa. Muito grata, assim, porque cada vez mais eu tenho visto que esse caminho espiritual, ele não precisa ser complicado, né? E difícil. Ele tá tão próximo da gente como se conectar simplesmente com a natureza, né? Então, Sim. gratidão por trazer essa força ancestral, que conectado com a terra, a gente tá conectado com tantas outras coisas, né? Sim, É verdade. maravilhoso. Como que é, Rami? Riscaera? Rishikayará, porã eterno. Porã eterno. Rishikayará. Até a próxima, pessoal. Gratidão, pessoal. Espalha esse conhecimento adiante, manda para uma galera que você conhece Como a e gente comente. sempre diz, espalhem as sementes.